de dor aguda pós-operatória, né? Eu vou dar uma... Bom, boa noite. É com muito prazer que nós retomamos as atividades do nosso programa de educação continuada em anestesia, do Serviço de Anestesia Clínica do Maranhão. E não podia ser diferente, a gente optou por começar essas atividades desse ano tão peculiar que foi 2020, com o nosso grande coordenador e professor João Batista Santos Garcia, professor da Universidade Federal do Maranhão e nada menos que conselheiro da IASP e presidente da FEDELAT. É um grande orgulho que nós temos de ter esse nome como nosso líder científico e nosso parceiro profissional no dia a dia de trabalho. E a gente fiz muita questão de que a gente tivesse um momento para discutir um tema no qual ele é tão versado, que é a dor crônica. Então, professor, o palco é seu. Ao final da apresentação, nós vamos tirar uns minutinhos para fazermos discussão, para abrir para perguntas para a plateia. Ok, obrigado, Oswaldo. Boa noite. Deixa eu compartilhar minha tela. Pronto. Nós estamos muito felizes de retomar hoje nossa educação continuada. Nós ficamos meio paralisados há alguns meses por causa da Covid, e graças a Deus nós estamos voltando e tomando conta do nosso caminho, e a parte científica sempre foi um marco do nosso serviço de anestesia. E hoje nós vamos começar falando da prevenção de dor crônica, né? E o que nós temos de evidência clínica em relação a isso. Então, nós estamos no ano da prevenção da dor, que é o ano da Sociedade Internacional para o Estudo da Dor, de Prevenção da Dor, e esse tema tem uma relevância extremamente importante, não só para o público em geral, não só para outros tipos de dor crônica, mas para anestesiologistas, uma vez que nós trabalhamos com dor aguda e dor aguda que pode cronificar. Então, é um tema que realmente tem a ver com a nossa área de atuação, não só com a área de dor, mas com a área de anestesiologia. Então, normalmente, dor crônica é conceituada assim, porque ela dura mais de 3 meses ou mais que o normal para uma recuperação. Então, uma dor que era para terminar e não continuar, e se ela persiste, opa, alguma coisa está errada. E por que não falar da dor crônica pós-cirúrgica, por exemplo, né? Então, em geral, os nossos pacientes, eles ficam bem da dor, eles ficam bem da corda da anestesia, ficam bem da cirurgia, e eles têm que ficar bem da dor pós-operatória, mas isso não ocorre sempre. E aí a gente pode ter uma dor que foge do normal para a recuperação, né? Estima-se que a cada 5 pessoas, uma em todo o mundo experimenta alguma forma de dor crônica. Então, quem que já ouviu falar disso, certamente se não tem dor crônica, tem alguém na sua família que tem, ou algum conhecido, não só pacientes, né, mas colegas de trabalho também, né? No nosso serviço, nós temos um que tem dor crônica no joelho, né? E assim, todo mundo no seu serviço deve ter algum tipo de paciente, ou de amigo, de colega que tem dor crônica. E o monitoramento da dor que não melhora em 3 meses é extremamente importante, tá? E na dor pós-operatória, isso, por exemplo, nós não fazemos adequadamente, nós anestesiologistas. O cirurgião que faz isso, ou que deveria fazer isso, e muitas vezes não faz, né? Porque não tem isso como uma prioridade. Então, aí nós não temos o gerenciamento precoce da dor, que é uma maneira importante de prevenir a dor crônica persistente e duradoura. Então, quando a gente pensa em prevenção de dor, né, a gente precisa pensar em tudo que está envolvido com a dor crônica, né? Tudo que vai de um indivíduo saudável para uma dor aguda, para uma dor crônica. E nesse meio, nós temos muitas variáveis, né? Então, nós temos variáveis fisiológicas, né, alterações que vão desde alterações primárias do sistema nervoso periférico, com estímulo doloroso, com trauma,
ou alterações genéticas, né, próprias daquele indivíduo, o meio onde ele vive, a resposta imunológica que ele tem e os aspectos psicológicos, os aspectos farmacológicos da sua resposta aos medicamentos, ou seja, um conjunto de situações, inclusive hoje o seu microbioma, né, a sua parte digestiva influenciando em tudo isso. Então, esse conjunto é capaz de gerar, de traduzir como é que o paciente que tem uma dor aguda pode ser cronificada e qual a magnitude, qual o impacto disso em cada indivíduo. Então, como é que a gente pode tratar uma dor crônica, né? Então, hoje nós temos evidências mostrando que os tratamentos multimodais, os tratamentos interdisciplinares, que não fiquem só reféns de tratamento farmacológico, refém de medicação, mas uma abordagem física, uma abordagem no estilo de vida, uma abordagem psicológica e complementar pode ser e é extremamente útil, e isso sim é considerado hoje o padrão ouro e o que é mais eficaz no gerenciamento e na redução da dor crônica e do impacto da dor crônica. Tá? Então, assim, eu sou um anestesiologista e eu tenho dor crônica, vivo com lombalgia ou vivo com dor no joelho, mas o que eu estou fazendo do meu estilo de vida que pode melhorar isso? Que tipo de exercício eu estou fazendo? Será que eu não estou 24 horas só pensando nessa dor e vivendo em função dela? E vem a minha parte psíquica. O que eu posso fazer além de remédio para melhorar o meu comportamento? Então, se a gente levar isso para os nossos pacientes, além da nossa vida, a gente vai ter respostas melhores. E é muito claro hoje que um estilo de vida saudável é uma das maiores intervenções para prevenir a dor. Tá? Então, manter-se no peso, ter uma dieta saudável, se exercitar regularmente, poxa, parece uma coisa tão óbvia. Se fala nisso há tanto tempo, mas a gente hoje tem evidência para isso. Então, se exercitar, evitar a bebida alcoólica em excesso, fumo, ter descanso, né, no trabalho, ter posturas saudáveis no trabalho, né, gerenciar o estresse com respirações profundas, usando o músculo diafragmático, né? Então, isso realmente tem estudos mostrando que reduz a fonte de estresse. Então, todas essas medidas, mais uma terapia psicológica, um aconselhamento psicológico comportamental, quando for necessário, fazem parte de uma grande iniciativa de condutas que podem ajudar a prevenir a dor crônica. Então, quando a gente fala de dor crônica, de prevenção, a gente precisa pensar em prevenção primária e secundária, né, também. Então, quando a gente fala de prevenção primária, o que a gente quer dizer? A prevenção primária é a prevenção da dor aguda, tá? E a gente tem poucos estudos que abordam explicitamente a eficácia das intervenções de prevenção primária para a dor crônica. Tá? Vamos falar, por exemplo, vamos pensar no que o anestesista faz todo dia. Prevenção de dor aguda pós-operatória. Tá? Nós temos dificuldades, mas mesmo a gente sabendo tanto, a gente tendo tantos estudos de como tratar a dor aguda, nós temos dificuldade, porque nós temos um percentual de dor pós-operatória aguda muito elevado. Nós temos percentual de cronificação, que já é uma outra prevenção, já seria a prevenção secundária, né, da cronificação da dor. Mas só para vocês terem uma ideia da dificuldade, né? E, na verdade, há uma necessidade de intervenções mais abrangentes, intervenções de saúde pública que possam atingir a população de uma forma melhor, em que as nossas autoridades pensem conjuntamente em tudo isso conosco. Então,
a educação do nosso público também é fundamental, uma vez que eles possam compreender o que está acontecendo com eles, ter uma consciência melhor da dor, né? E de tudo que a dor pode trazer, a dor crônica pode trazer de ruim para o indivíduo, do isolamento social, diminuição do absenteísmo no trabalho, alterações psicológicas, né? Então, tudo isso, à medida que o paciente tem consciência do que ele tem, ele pode aprimorar essas estratégias para que ele possa ele mesmo gerenciar a sua dor, né? De uma forma mais individualizada, de acordo com a sua experiência. Bom, quando a gente fala agora de prevenção secundária, a gente está se referindo, como eu já introduzi antes, na prevenção da cronicidade. Enquanto a prevenção primária é prevenir dor aguda, a prevenção secundária seria a prevenção da cronicidade. Tá? Então, o que nós sabemos que está envolvido na cronificação? Quais são os instrumentos que são validados para detectar, por exemplo, riscos? Quais são as estratégias que abordam esses fatores de risco? A gente precisa estar atento para isso. Então, o anestesiologista, por exemplo, precisa entender muito de cronificação de dor, dor aguda pós-operatória, quais os fatores. Mas não para por aí. Se a gente for pensar, por exemplo, na dor musculoesquelética, na lombalgia, por exemplo, nós temos as bandeiras vermelhas, quando você tem uma causa biológica para a dor, ou um risco biológico, né? As bandeiras amarelas, que são os componentes psicossociais, as bandeiras azuis, que estão envolvidas com componentes ocupacionais, as bandeiras pretas, que são aqueles pacientes que querem compensação pela sua dor, principalmente no trabalho, as bandeiras brancas, que são as bandeiras socioculturais de problemas, que tornam as pessoas mais suscetíveis. Então, tudo isso nós temos em várias situações. Então, aqui eu estou falando agora de dor musculoesquelética, mas, por exemplo, se eu continuar, por exemplo, ainda na dor musculoesquelética, a dor crônica no joelho e a lombalgia, a gente sabe que aqueles pacientes que têm humor depressivo e que são catastróficos, ou seja, aqueles que sempre vão ter a pior dor, sempre vai ser ruim para eles, sempre vai ser algo que vai ser infinitamente maior do que no outro, eles são pacientes com fator de risco para cronificar. E a gente pode tentar ajudá-los, né? Então, os danos nas articulações ao longo do tempo, é uma bandeira vermelha para dor no joelho, né? Aquelas pessoas que têm danos continuados nas articulações, né? Então, na verdade, nós precisamos ter os fatores de riscos baseados em mecanismos para que a gente possa fazer intervenções preventivas. E, claro, essas intervenções elas precisam ser personalizadas. Bom, ademais da prevenção aguda e terciária, aguda e secundária, nós temos a prevenção terciária da dor. E aqui vem uma faceta extremamente importante da prevenção da dor, que é reduzir os impactos negativos daqueles que sofrem já de dor crônica. Tá? Então, se tem dor crônica, o que eu posso fazer para melhorar o impacto disso negativamente na sua vida? Né? Por exemplo, o que eu posso fazer para diminuir a incapacidade? Né? E não só a incapacidade laborativa, a incapacidade de se relacionar, por exemplo. Tá? A perda de trabalho, né? Gerando uma perda financeira, gerando um preconceito entre seus pares, a emotividade negativa que pode vir com a dor e o isolamento social que ocorre em muitos pacientes que sofrem. Então, isso tudo são exemplos de impactos que nós podemos trabalhar ativamente na prevenção terciária. Né? E, assim, o modelo mais apropriado para isso seria o modelo biopsicossocial, né? Em que tenha intervenções interdisciplinares, multidisciplinares, avaliando os multicomponentes da dor. Tá? Então, assim, a gente fala de prevenção primária, secundária e terciária. E agora, eu queria chamar a atenção para a atividade física. Lá no começo da minha intervenção, eu falei sobre o globo, né, de intervenções, de fatores que pode alterar e gerar dor crônica.
Então, a atividade física, ela tem um impacto importante, né, no sistema musculoesquelético, cardiovascular e no próprio sistema nervoso central. E se não tem atividade física adequada, se os exercícios são insuficientes, isso por si já é um fator de risco para doenças não transmissíveis, incluindo a dor crônica. Tá? Então, o sedentarismo é um problema e é considerado o quarto principal fator de risco para a mortalidade global. Então, pessoal, a gente precisa se mexer. Nós precisamos ter atividades e exercícios físicos regulares para ajudar na prevenção da dor, porque nós temos hoje evidência clínica de que isso realmente é eficaz na redução da dor e na redução da fadiga. E tem assim exemplos muito bem claros para a dor cervical, para a osteoartrite, para as cefaleias, para a fibromialgia, para a lombalgia. Tá? E isso é tão importante que a Organização Mundial de Saúde colocou em suas recomendações a importância do exercício físico, né? Então, da atividade física, está aqui a recomendação na prevenção da dor persistente, principalmente quando combinados com a educação, aquilo que eu já falei anteriormente, o paciente saber, o paciente entender e ele participar, né? Isso pode melhorar a funcionalidade no dia a dia para a execução das atividades da vida diária, pode melhorar a saúde mental, pode melhorar a qualidade de vida de uma forma global, a força, a resistência, a flexibilidade. Então, mais uma vez, chamando a atenção para a importância do exercício físico, né? E já que o paciente precisa entender e fazer parte desse processo, nós precisamos estabelecer parceria mesmo entre o profissional de saúde e o paciente. Então, nós precisamos comunicar claramente, empaticamente entre os pacientes e com os nossos pacientes o que eles têm. Tá? Então, isso é extremamente saudável, porque reduz a ansiedade do paciente, melhora a aderência e, claro, aumenta o benefício do tratamento. Tá? E assim, é preciso envolver mesmo o paciente. E falar a verdade. Às vezes, por exemplo, eu na semana passada discuti a nova classificação da dor. E tem uma dor, que é a dor nociplástica, que as pessoas e que nós não encontramos a causa da dor de maneira biologicamente falando, de uma forma fácil, né? Nós não temos uma lesão somatosensitiva palpável na mão, como uma dor neuropática, como uma dor nociceptiva. E muitos médicos chegam para os seus pacientes e dizem, mas está tudo normal, você não tem nada. E isso gera frustração, isso gera piora no tratamento, não aderência a qualquer coisa que você queira estabelecer. Então, realmente, a comunicação ela tem que ser clara para o seu paciente e num foco baseado na educação também médica, compreender o que o paciente tem. Bom, um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção e aqui nessa apresentação de falar é sobre o aspecto nutricional. Nós não damos tanta importância, ou não dávamos tanta importância, a devida importância, na verdade, para os aspectos nutricionais da prevenção da dor. Mas a IASP trouxe essa questão para esse ano, para a discussão, e deixou, com vários estudos, deixando muito claro, né, as interações da alimentação, as interações nutricionais com o nosso comportamento doloroso, mostrando alimentos que podem ser mais inflamatórios. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, que suco de maracujá está associado com enxaqueca? Né? Comer melancia, queijo amarelo, também pode estar relacionado em alguns pacientes. Então, assim, isso faz parte de interações nutricionais importantes. Pacientes que precisam de uma nutrição adequada, como, por exemplo, minimizar a cafeína, precisam para dormir melhor, também ajustar a dieta. Então, toda essa interação enorme da parte nutricional é extremamente importante na prevenção, né? A dor crônica, ela realmente está associada a quem tem maior peso, tá?
e aqueles que têm padrões alimentares abaixo do ideal ou com uma qualidade de dieta abaixo do ideal, né? A ingestão alimentar adequada, ela pode melhorar a função do sistema nervoso, do sistema imunológico, do sistema endócrino, e isso pode afetar as nossas experiências dolorosas. Tá? Um dado importante que a gente já sabe há bastante tempo é que a redução do peso, por exemplo, diminui a carga nas articulações, reduz a inflamação, melhora a dor. Nós vemos os nossos pacientes de cirurgias bariátricas sendo operados e depois eles melhoram das queixas articulares. E vale a pena lembrar que o peso ela tem um impacto em outras doenças, ela agrava outras doenças, né? O aumento do peso, como doenças cardiovasculares, diabetes, né? A própria saúde mental, ansiedade, depressão, e essas doenças, elas podem ocorrer simultaneamente com a dor crônica e podem também piorar a dor crônica. Quando nós pensamos de uma forma global na prevenção primária, por exemplo, de medicamentos para prevenir a dor, nós temos dificuldades, né? Então, estudos bem desenhados são necessários ainda, né? Uma necessidade ainda não atendida de uma forma global para a dor aguda, para determinando dose, eficácia, efeitos adversos e duração de tratamentos de medicações preventivas, tá? Nós temos alguns exemplos para vocês, por exemplo, a vitamina C de 500 a 1 grama por dia, pelo menos 50 dias, né, para diminuir o risco de desenvolver síndrome dolorosa regional complexa do tipo 1, como pacientes que têm fratura de punho ou que são submetidos a cirurgia de extremidade. Esse é um assunto que é um pouco controverso, mas é um exemplo, né? Apesar de controverso, é um exemplo de que podemos utilizar alguma medicação para prevenir. A vacina do herpes zoster também é um outro exemplo, né? E agora, com a iniciativa da IASP de ter a dor crônica como doença reconhecida no CID-11, pode ajudar muito, porque a hora que nós reconhecemos a dor como doença, nós podemos pensar melhor em estratégias preventivas, desenhar mais estudos, estar mais atentos para a questão e até os governos se sensibilizarem, investir nessa área. E aqui talvez venha para os anestesiologistas que não são especialistas em dor, o ápice da minha palestra de hoje, né, que é a prevenção da dor crônica pós-cirúrgica, né? Então, nós temos várias possibilidades de fármacos sendo utilizados, nós temos combinações de fármacos também, de técnicas, que têm sido publicadas nos últimos anos, mas ainda nos falta dados para que a gente possa realmente dizer efetivamente com muita evidência em relação favoravelmente a várias dessas iniciativas. Então, eu queria falar da cetamina, né, porque a cetamina tem sido muito utilizada no Brasil e no mundo todo. Ela reduz o consumo de analgésico pós-operatório, nós não temos dúvida disso, reduz a intensidade da dor e em alguns procedimentos, como procedimentos ortopédicos que são extremamente dolorosos, ou pacientes que já têm dor pré-operatória ou que já consumam opioides, ela parece realmente ter benefícios possíveis na prevenção da dor. Está sendo conduzido um grande estudo controlado, né, Trial Rocket, que está em andamento fora do Brasil para avaliar melhor essa ação da ketamina. Outra medicação é a metadona, né? Então, a metadona é um opioide forte, de uso de ação longa, que é muito utilizado no Brasil para tratamento da dor crônica, mas é mais utilizado fora do Brasil como terapia substitutiva para pacientes que são abusadores de opioides, como, por exemplo, morfina, fentanil, ou mesmo oxicodona. E ela tem sido utilizada como preventivo, e como a metadona é capaz de gerar um antagonismo do receptor N-metil-D-aspartato, que
que além de ser um antagonista opioide, né, de receptor Mi, por ter essa ação extra adicional de antagonizar de alguma forma o receptor NMDA, ela pode ter uma ação na prevenção da dor, já que o receptor NMDA é fundamental no processo, na cascata de eventos que geram hiperestabilidade no corno posterior da medula. E o uso preventivo da metadona reduziu a dor pós-operatória em até 30 dias, né, quando utilizado. Então, estudos mostrando isso, é surpreendente, né? Os gabapentinoides, esses viraram objeto de muitos estudos, de muitas revisões, e hoje o que nós podemos dizer, à luz do conhecimento e de publicações até este momento, é que eles têm um efeito leve na redução da dor pós-operatória, apesar de reduzir a necessidade de opioides. Contudo, eles não parecem impedir o desenvolvimento de dor crônica pós-cirúrgica. Apesar de muita gente utilizar, nós não temos ainda uma definição em relação a isso, nós não sabemos a dose, não sabemos por quantos dias usar, qual o melhor, né, dos gabapentinoides, se a GABA ou a pregabalina, realmente carece mais informações para que a gente possa bater martelo em relação a gabapentinoides. Até o presente momento, nós não temos todas as informações que possam nortear a nossa prática clínica. A infusão de lidocaína, ela tem uma evidência, especialmente em cirurgias de câncer de mama, né, e na prevenção de dor crônica pós-cirúrgica em até 3 meses, né, que foi a avaliação dos estudos, e é uma técnica que tem sido bem utilizada como parte da terapia multimodal no pré-operatório, né, no intra e às vezes no pós-operatório, né. A anestesia peridural também pode reduzir a dor crônica pós-cirúrgica após toracotomia, tem estudos mostrando isso. A infiltração contínua da ferida também, especialmente foi estudada em cesariana e na retirada do enxerto ósseo da crista ilíaca. A retirada do enxerto ósseo parece uma coisa simples e boba, mas não é. Extremamente dolorosa, essa área doadora. Às vezes o paciente fica super bem da área que foi enxertada e a área doadora fica doendo e vira dor crônica. Nós não temos estudos adequados com clonidina, dexmedetomidina ou outras drogas, os fármacos antiperalgésicos. E, mais recentemente, nós temos estudo com a duloxetina, mostrando que ela pode reduzir, melhorar a qualidade da recuperação e reduzir o desenvolvimento de dor crônica pós-cirúrgica em pacientes que já estão sensibilizados, já têm sensibilização central no pré-operatório, seja paciente já com dor crônica. Então, talvez seja algo que podemos repensar no futuro. Tem estudos saindo, né, em relação a esse tema. Bom, em relação à prevenção da dor lombar, que é um outro problema comum e muito prevalente no mundo todo, nós sabemos que a prevenção da dor lombar oferece melhorias na qualidade de vida e nos anos vividos com incapacidade, que é uma mensuração, né? Quantos anos vividos com incapacidade, né? Então, são cálculos um pouco complexos de fazer dos anos vividos com incapacidade, mas as medidas preventivas da dor lombar podem ajudar. O que a gente pode falar de crítica é que a maioria das evidências que avaliam a prevenção de dor lombar foram feitas em sociedades com renda elevada, com acesso a tratamentos que nós nem sempre temos, né? Então, por isso, a prevenção primária, ela geralmente é inadequada, não se aplica em todos os lugares, né? Mas nós sabemos, por exemplo, que o cálcio, o uso de vitamina D, a prática de esportes, aumenta a massa óssea em crianças, diminui o risco de fratura na idade adulta. Então, essas intervenções, se elas forem continuadas, elas podem preservar a massa óssea, reduzir o risco de fratura também em indivíduos de meia idade, né, como, por exemplo, eu, né, que estou aqui falando hoje com vocês. Uma combinação entre exercícios aeróbicos e alongamento também pode ser recomendada como prevenção para pacientes com dor crônica e na população dor lombar crônica, tanto para a população geral quanto aqueles que já têm algum grau de espondilose, né, de protrusão.
ela pode também, o exercício também pode ser eficaz na prevenção da dor lombar ocupacional, né? Então, quem tem sobrecarga da coluna lombar no trabalho precisa lembrar que o exercício é fundamental. E às vezes as pessoas acham, não, eu vou usar um suporte lombar, vou usar uma cadeira boa, vou elevar melhor os meus membros, e só isso é o suficiente e eu vou ficar bem, né? Então, não. Né? Vou rodar o trabalho, agora eu vou sair do computador, vou fazer um trabalho, vou sair de pegar ou ficar horas sentado no computador, ou fazer uma atividade mais leve, com menos peso, só isso já vai resolver. Não, elas parecem menos eficazes que o exercício. Então, fazer exercício é fundamental, juntar tudo isso que eu acabei de falar com exercício pode ser melhor. E, para concluir, eu queria falar da prevenção da dor em populações vulneráveis. Então, a Organização Mundial de Saúde considera vulnerável criança, mulher grávida, idosos, pessoas desnutridas, pessoas doentes com imunocomprometimento. Né? Então, essas pessoas, elas fazem parte de um grupo de vulnerabilidade e, em geral, essas pessoas podem ser afetadas por pobreza, têm acesso limitado aos cuidados de saúde e mesmo às intervenções de saúde pública, e não é fácil da gente imaginar isso vivendo num país como o nosso, em que nós temos muitos vulneráveis, nós temos muita pobreza e acesso limitado a cuidados de saúde. Nós evoluímos nesse aspecto, sim, nós já temos hoje, por exemplo, formas de avaliar e ferramentas para avaliar melhor. Nós temos ferramentas para demência, nós temos ferramentas para crianças, nós temos ferramentas para pessoas que não possam, por exemplo, se comunicar, que também são vulneráveis. Então, nós evoluímos, mas nós temos muito mais ainda para evoluir, para pensar e ter políticas públicas dirigidas e mesmo educacionais em relação a tudo isso. E eu queria concluir dizendo que nós precisamos estar atentos para a prevenção. Nem tudo é tratamento. Né? Nós estamos agora vivendo uma pandemia que nós ansiamos por uma prevenção efetiva. Né? Nós ansiamos por uma vacina. Nós usamos máscara o tempo inteiro, nós fazemos distanciamento social. Nós estamos só falando de prevenção o tempo inteiro. Então, vejam a capacidade que nós temos de nos concentrarmos na prevenção. Se a gente fizesse 1/10 disso, sei lá, 50 disso para dor no mundo, talvez a gente tivesse resultados muito melhores do que nós temos hoje. E eu queria agradecer a participação de todos vocês, dizer que é uma enorme oportunidade de poder falar desse assunto para os anestesiologistas do nosso grupo, mas também para os anestesiologistas ou especialistas ou pessoas interessadas de fora do nosso grupo, e dizer que nós aqui podemos depois responder as perguntas, e se não for possível, o meu e-mail está aqui embaixo. Se vocês quiserem discutir o assunto comigo novamente, eu estou à disposição. Muito obrigado. E volto a palavra para o nosso coordenador de hoje, Dr. Oswaldo. Muito obrigado pela palestra, professor. Mais uma vez, brilhante e muitas informações bem legais. Acho que muita coisa para ser aproveitado no ambiente da anestesia. Eu convidei para discutir com a gente o Dr. Tiago. Não sei se o Tiago está me ouvindo já aí. Deixa eu ver. Tiago, está ouvindo? Oi, estou ouvindo, Oswaldo. Boa noite. Boa noite. Eu estou aqui. Nós estamos à disposição de vocês para questionamentos. A gente tem uma aba na tela de vocês que é o Q&A. Vocês podem colocar questionamentos ou usar o recurso de levantar a mão e daí eu passo a palavra. Enquanto a plateia coloca aqui seus questionamentos, eu fiquei bastante
curioso com uma parte da sua palestra, professor, em que o senhor trata da prevenção primária. E eu fiquei pensando nisso em relação ao nosso trabalho como anestesiologistas. A gente, muitas vezes, precisa promover anestesia para pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de porte maior e que é a primeira cirurgia que esses pacientes vão ser submetidos. Então, esse paciente não tem um passado de anestesia para que nós possamos fazer uma avaliação de risco, né? Se esse paciente teve dor em cirurgias prévias, né? Para pensar nisso como risco para uma eventual cronificação de dor pós-operatória. E também o papel que a genética tem, a predisposição genética tem para que esses pacientes eventualmente desenvolvam a cronificação de dor. E aí eu me pergunto se existe a possibilidade, se existem testes ou métodos em que a gente possa tentar tentar descobrir quem são esses pacientes de maior risco no pré-operatório. Eu pergunto isso porque eu me lembro bem, Thiago também acho que vai lembrar, de um trabalho do grupo da professora Landor, que até a Mônica fez parte, um trabalho que foi mais ou menos 10 anos atrás, em que eles avaliaram pacientes obstétricas que seriam submetidas a cesariana, e eles fizeram testes com somação temporal e com teste com Von Frey para tentar identificar quem seriam as pacientes de maior risco, né? Existe esse espaço para isso na nossa avaliação pré-anestésica? Uhum. Essa pergunta é muito legal, esse comentário é ótimo, porque isso é algo que se quer tanto, né? E assim, isso já é realidade em alguns lugares, né? Então, por exemplo, fazer um trial genético para ver quem é mais suscetível à dor já se faz, né? Já se faz na Europa, também em alguns lugares dos Estados Unidos, mas nós, por exemplo, hoje podemos triar, por exemplo, suscetibilidade ao opioide, né? Nós podemos saber, por exemplo, quem vai ter mais, por exemplo, cefaleia. Então, isso já é possível hoje. Trazer isso para a nossa avaliação pré-anestésica que é um grande desafio, parece que a gente está anos-luz disso, né? Mas a gente pode fazer algo mais simples, né? Então, assim, quando a gente fala de prevenção, eu não falo nem de prevenção secundária ainda, eu posso falar de prevenção primária, por exemplo. O que o anestesista pode fazer para que a prevenção da dor aguda pós-operatória seja legal? E o que ele pode fazer para a prevenção secundária, né, a cronificação da dor aguda pós-operatória, né, que são duas coisas diferentes. Então, ele pode botar na sua avaliação pré-anestésica alguns dados, né? Então, tipo, ele pode identificar um indivíduo catastrofizador. Isso, na própria conversa, às vezes você, mesmo sem ter um questionário específico, e isso levaria muito mais tempo, né, numa avaliação pré-anestésica, mas a própria conversa você já vai sentindo, e se você está treinado e com os ouvidos afiados para isso, você já vai sabendo, sentindo, e você pode, então, gerenciar a pergunta, dirigir para a catastrofização. Você já pode saber se aquele indivíduo, na hora de fazer as suas perguntas, se ele é um paciente que tem ansiedade, depressão, e ele está tratando. A gente sabe que paciente ansioso tem mais dor, tanto dor aguda quanto mais chance de cronificar. A gente pode saber, por exemplo, esse paciente ele é um usuário de droga, esse paciente ele é um paciente que já tem dor crônica, esse paciente é um paciente que já usa opioide. Então, assim, tem várias perguntas e várias situações que nós podemos agregar na avaliação pré-anestésica e que podem fazer diferença para a anestesiologia moderna nos próximos anos e na prevenção da dor. Fantástico. Algum comentário, Thiago? Talvez queira falar. Mas não está saindo o teu áudio, Thiago. Está sem áudio. Deixa eu ver se sou eu aqui. Pode ser que seja culpa minha. Peraí. Aí, veja se foi. Bom, agora deu certo. Boa noite, boa noite. Professor, é sempre bom escutar o senhor falar. Isso para a gente é um alimento,
Especialmente falar sobre dor, isso nos recarrega, né? Imagino que a todos que estão aqui participando. Professor, eu queria só, o senhor como membro do Conselho da IASP, nesses últimos anos aí participou de um momento de discussões acaloradas aí sobre algumas polêmicas, especialmente envolvendo o uso dos opioides, né? Uma crise que acima do Equador, da linha do Equador é uma e a realidade abaixo da linha do Equador é outra, né? E eu queria que o senhor fizesse um paralelo conosco aí em relação a essa crise dos opioides e as novas técnicas que que surgiram nesses tempos sobre a redução do uso de opioides na anestesia, uma anestesia opioide spare ou opioide free, e a incidência de dor crônica pós-operatória advinda dessas novas técnicas, né? O que o senhor tem para acrescentar para isso, né, em relação a essa coisa multimodal que tem vindo aí e uma certa ojeriza que tem se criado, indevida, né? Às vezes as coisas respingam em nós de outra maneira. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente aí um pouco sobre essa situação que a gente tem vivido, em paralelo também com essas novas técnicas anestésicas. Eu acho esse assunto super legal. Ele pode, inclusive, ser um assunto, um webinar só sobre isso, porque é muito bom e muita coisa se pode colocar, né? Então, assim, é claro que a crise de opioides que ocorre nos Estados Unidos não tem nada a ver com o que nós vivemos em relação ao uso de opioides para tratamento da dor. É uma realidade diferente, é uma situação diferente. A gente tem falado muito sobre isso nos últimos anos, e isso foi realmente alvo de trabalho da IASP grande nos últimos anos, da FEDELAT, da EFIC, de várias associações. Mas é inegável que a gente precisa estar atento para as questões que envolvem os opioides. Então, bem aqui no Q&A, tem uma pergunta sobre o remifentanil, que eu já olhei, né? Então, assim, o remifentanil é um opioide que, sabidamente, ele pode induzir hiperalgesia no intraoperatório, né? E, assim, eu vejo que, por exemplo, nós temos cirurgias com potencial de ser extremamente dolorosa no pós-operatório, e eu vejo cirurgias longas, e eu vejo as pessoas usando remifentanil. E eu me pergunto, puxa vida, qual que é o racional de usar remifentanil para essas cirurgias, se eu vou poder correr mais riscos de desenvolver hiperalgesia e indução de dor crônica, por exemplo? Não, mas eu posso fazer a ketamina para evitar, eu posso fazer um outro opioide para contrabalancear o efeito, eu posso esperar o paciente acordar, ver se ele tem dor e aí fazer mais não sei o que. Sabe? Então, assim, a gente precisa ter uma visão crítica em relação a isso. Da mesma forma, eu acho que a gente precisa, sim, reduzir a quantidade de opioide em determinadas cirurgias, né? Nós sabemos que todos os opioides têm potencial de hiperalgesia. Nós sabemos que tem pacientes de risco também para desenvolver mais hiperalgesia no pós-operatório. Então, a gente precisa estar atento para isso. Agora, fazer uma panaceia e dizer que nós temos que nos livrar definitivamente dos opioides e demonizá-los da nossa prática anestésica, eu acho isso uma atitude radical. E como diz Buda, né, o meio é o equilíbrio, né? Eu não me vejo viver sem opioides, também não me vejo fazendo só opioide para os nossos pacientes. Nós sabemos que as técnicas multimodais elas são extremamente importantes. E, assim, a gente precisa também ter uma outra noção, que às vezes as pessoas não têm, como você deixou nas entrelinhas. O que eu estou fazendo realmente é bom para o pós-operatório? É satisfatório? Deixa o meu paciente sem dor? Ou ele ainda vai ter dor, eu vou ter que complementar e ele vai desenvolver dor crônica pós-cirúrgica porque eu fiz uma técnica super, eu misturei lidocaína, magnésio, milhões de coisas, e na hora o paciente acorda, ele pode acordar com dor e ele ainda vai ter risco. Então, eu acho que a gente precisa realmente ter muito bom senso, muita sabedoria, para que a gente não vá nas correntes que arrastam as pessoas e sem tantas evidências, né? Sem tantas evidências. Esse tem inclusive o centro da aula, né? A prevenção de dor crônica baseada em evidência, né?
o pêndulo não precisa oscilar sempre nos extremos, né? A gente pode ficar um pouquinho no meio. E aí, trazendo uma discussão para esse assunto, né, já que o Thiago levantou, e o Thiago falou da estratégia poupadora de opioide, né, e não completamente opioid-free. E aí eu traço um paralelo disso com o fato de que nós estamos vivendo a era do ultrassom. Nunca se inventou tanto bloqueio guiado por ultrassom, bloqueio de maneira geral, como na nossa geração. Será que eles têm um papel importante nessa redução de opioide sem que a gente incorra em risco de cronificação de dor? Então, os bloqueios, de uma maneira geral, eles vêm como um ganho, né, para na analgesia multimodal e na analgesia poupadora. A gente já tem esses conceitos de anestesia regional, de uso de inflamatórios, de outras medicações como poupadoras de opioides já tem um tempo. E com o ultrassom, o que está acontecendo, que eu vejo o fenômeno acontecer, a gente vê no nosso próprio serviço, todo mundo quer fazer um bloqueio todo dia. Né? 1, 2, que é toda hora. Poxa vida, essa analgesia da vesícula não está tão boa. A gente podia fazer alguma coisa a mais, né? Vai lá, sei lá, faz um bloqueio da parede abdominal, né? E aí, isso vai ter um impacto? Vai. Né? Mas a gente precisa se cercar de todos os cuidados. Se você tem ultrassom, se você está habilitado, se você tem como fazer bloqueios adequadamente sem impor riscos aos pacientes, isso vai se traduzir em algo bom. A gente não tem hoje estudos que digam assim, que exatamente usar o bloqueio guiado por ultrassom vai ser, hoje, a evidência, né? É a evidência. Mas é possível que a gente tenha isso no futuro com o tanto de bloqueio que se faz atualmente, né? E de possibilidades, né? Porque um outro detalhe é que a gente tem visto também um crescimento maior de bloqueios guiados por ultrassom interfaciais, com menos chance de lesar nervo, com menos chance de ir direto com a agulha ali na proximidade do nervo. Ou seja, você consegue fazer coisas mais protetivas. Né? Então, eu acho que isso vai ter um impacto grande. Já tem um impacto, vai ter um impacto maior nos próximos anos. Aí tem uma pergunta aqui da plateia que é interessante, que traz à tona o paciente de risco, né? Ou seja, o paciente de dor crônica sendo submetido a uma cirurgia de grande porte, e o Carlos quer saber se existe algum fármaco que seja proibitivo em relação ao risco, a aumentar o risco de dor pós-operatória. Eu vi que é paciente ele está botando aqui especificamente paciente com fibromialgia, não é isso? Tá, na verdade, proibitivo, não saberia dizer isso, né? O que a gente tem que pensar é indivíduo, né? Não a síndrome. Então, porque eu tenho pacientes com fibromialgia que são mega deprimidas, eu tenho pacientes com fibromialgia que são super ansiosas, eu tenho pacientes com fibromialgia que têm dor leve, eventual, e eu tenho pacientes com fibromialgia que estão usando um monte de remédio, que estão usando, inclusive usando tramadol, né? Ou às vezes a gente pega, inclusive no nosso pronto-socorro, aí na nossa internação, pacientes que estão usando opioides pesados e até intoxicados. Então, assim, se puder dizer alguma coisa que seja proibitiva, eu diria, na verdade, precaução. Nós temos que ter precaução com opioides em pacientes fibromialgicos, tá? Porque essas pacientes, em geral, pelo seu perfil, são pacientes de risco para, não só para ter hiperalgesia, como também para necessitarem de mais opioides no pós-operatório, de mais opioides depois, especialmente aquelas com esses fatores, né, que eu citei. Então, eu acho que não tem o proibitivo, mas tem assim, a cautela, o bom senso e pensar sempre em hiperalgesia e nos fenômenos psicológicos que vêm juntos, e daí um risco de cronificação e de abuso mesmo. Talvez na condição que o Carlos comentou, né, numa cirurgia de grande porte, talvez o próprio remifentanil não seja uma opção muito boa, né? Sim. Aí talvez a gente possa usar o termo proibitivo, mas teria que ser de uma forma bem subjetiva esse proibitivo. Tá? Mas eu, João, não usaria. Né? Eu, João, não usaria, de forma alguma.
Tá? Então, assim, eu não tenho vergonha de dizer isso e falo isso em todos os lugares, em todos os, os congressos, nas discussões, que eu acho que você precisa ter racional para usar determinado fármaco. E o Claro. remipetanil é um fármaco que realmente precisa ter muito racional. Uma coisa, né, professor, que é importante também, né, esses pacientes, eles fazem um uso de uma polifarmácia, essas pacientes fibromialgicas, então, de repente, fazer uma reconciliação medicamentosa durante a internação, porque, às vezes, elas ficam 5 dias internadas e, como o senhor mesmo falou, muitas vezes o pós-operatório, muitas vezes não, quase sempre, o pós-operatório não é feito pelo anestesista, e aí o colega cirurgião não coloca na prescrição as medicações que a paciente já fazia de uso crônico, né? Então, ela descontinua durante a internação esse uso dessas medicações, então, tipo, cai nível sérico, então isso pode descompensar e ter um impacto negativo, né? Então, Exatamente. Por exemplo, um exemplo clássico é daqueles pacientes que já vêm usando opioide, né? E que, se não tiver reconciliação, eles vão fazer síndrome de abstinência lá no apartamento, não vão dormir, vão gritar, vai ter uma confusão danada, e por uma atitude simples, né? Que é observar melhor, individualizar, reconciliar. Né? A outra coisa que você falou, Tiago, que dá deixa também para as interações medicamentosas. Né? Então, esses pacientes com polifarmácia, eles podem ter interações medicamentosas, a gente precisa estar atento. Né? Então, assim, esse paciente já usa, sei lá, 2 antidepressivos mais sei lá, um ansiolítico, aí vai lá, a pessoa faz o midazolam, um exemplo, né? E aí você pode ter depressão do sistema nervoso central. Então, tem que olhar o indivíduo. Né? Especialmente nos pacientes os pacientes oncológicos que estão em tratamento de dor oncológica, às vezes eles já habitualmente usam doses bastante altas de opioide. Se isso não é observado no intraoperatório, você às vezes não consegue dar uma quantidade de analgésico suficiente para compensar o nível de tolerância que ele já tem e mais o ato cirúrgico que está sendo promovido, você pode correr o risco de não conseguir realmente bloquear a nocicepção de maneira adequada. Isso ainda facilitando que ele tenha mais dor no pós-operatório. Eu vi muito isso nos pacientes em uso de fentanil transdérmico que iam para as cirurgias de grande porte. Às vezes o paciente já usando doses altíssimas de fentanil, você quer fazer os seus 5 ml de fentanil na indução e não vai chegar. Ou o paciente que chega, aqui é muito comum, usando metadona, que assim, às vezes as pessoas não sabem como fazer transição de metadona para morfina, ou mesmo aqueles que estão usando morfina oral, como fazer isso para via venosa, ou o quanto que tem que repor, né? Então, isso é um problema sério. Eu acho que o anestesiologista é fundamental para, ao saber disso, sentar com o cirurgião, já que a prescrição é prerrogativa dele, pós-operatória, né? Na maioria dos serviços, não tem um serviço de dor aguda que assuma a prescrição pós-operatória, então, ir lá, né? Ou, depois, nós temos hoje assim, uma coisa que é de ponta, né? Que são os serviços transicionais. Né? Então, o Canadá começou com essa história, né? Com esse tipo de serviço, lá em Toronto, que é fazer um serviço transicional. Opa, esse paciente aqui, ele tem risco de desenvolver dor crônica pós-operatória. O que é que eu vou fazer? Eu já vou acompanhar, desde a internação. Então, até a alta, vou ficar monitorando ele em casa. Então, com isso, você consegue ter, né, realmente um acompanhamento, um follow-up adequado desses doentes a longo prazo e prevenido realmente, que isso é fantástico e não é impossível de ser feito, né? Não é impossível, é execuível. Né? Muito, muito bacana. Professor, esse é o tempo que a gente tem hoje, já vai dar 9 horas. Eu queria aproveitar esse tempinho para agradecer demais essa sua aula mais uma vez, como o Thiago também reforçou, uma aula maravilhosa. E deixar aqui o convite para nossos colegas, porque esse programa ele tomou esse formato agora de webinar, então o acesso ficou muito mais fácil, cada um vê da sua casa, e a gente está tentando deixar as aulas mais para o fim do mês. Então, no final do mês de setembro, a gente vai ter mais uma atividade, começar já a liberar
a divulgação. Vai ser uma aula de disfunção cognitiva pós-operatória, eu que vou falar nesse tema. Então, mais uma vez, professor, muito obrigado. Agradecer também as pessoas que participaram, mandaram perguntas, foi muito bacana. E estou muito feliz com a nossa reestreia. Isso, nosso PEC. Vamos em frente e vamos cada vez mais trazer mais pessoas e dividir isso. Eu acho que foi muito bom colocar no Brasil todo, mostrar para as pessoas que a gente está se mexendo, e os temas vão ser, quem está ainda aqui, só dizer para vocês que os temas são muito bons, né? O próximo tema, que é disfunção cognitiva, é algo extremamente atual, novo, cheio de dados importantes que podem nortear a nossa prática clínica, né, de uma maneira bem efetiva. E depois desse vem muito mais. Tem muito mais. Tem convidado, palestrante convidado de fora, tá bem legal. A programação, para quem tiver interesse, está no site do Serviço de Anestesia, que é o SACMA Anestesia. Tem lá a programação desse ano inteira e tem algumas aulas já, tanto em PDF quanto em vídeo. Tá? Então, fica aí o convite para quem quiser assistir. Uma boa noite a todos. Obrigado, professor. Uma boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Thiago. Valeu, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.